Ver Mais de volta, 1h34, 14 graus neste momento em Chapecó, propício para gripe. E o nosso assunto é esse, aqui no Ver Mais, eu sigo conversando com a doutora Carolina Ponzi. Tem várias perguntas. A minha filha me perguntou, eu acho que é uma pergunta que as pessoas têm, né? Que é fácil de responder, mas as pessoas não se dão conta. Pegar frio da gripe, não dá, né? O que acontece nesse problema que todo mundo fica juntinho, né, doutora? Exatamente. Quando tá frio, qual é a tendência? A gente ficar fechado, com as janelas fechadas, né, para não gelar o ambiente. E aí os vírus respiratórios, de uma maneira geral, adoram, né, porque é todo mundo falando, tossindo, espirrando no mesmo lugar e a gente troca essas secreções e é pela aspiração, né, dessas secreções respiratórias que a gente pega as infecções respiratórias, dentre elas a influenza. Tá, a gente vai falar de sintomas daqui a pouco, vou tentar responder o maior número de telespectadores aqui possível. Boa tarde, tudo bem? Aqui é a Lidiane dos Santos, do Jardim do Lago EFAP. Lidiane, obrigada pela audiência e pela participação. Sobre o assunto de hoje, faz uns 20 dias que me deu gripe e não melhoro da tosse. O que posso fazer? Obrigada, adoro o programa de vocês. Um abraço. Lidiane, obrigada. E doutora? Não, tem várias coisas, né? A gripe, os vírus, de uma maneira geral, eles abrem as portas do nosso organismo para outras infecções bacterianas. Então, por que a gente desde sempre vacinou idosos, né? Porque pega a gripe, se infecta com vírus influenza e depois, na sequência, acaba tendo uma sinusite bacteriana ou uma pneumonia bacteriana e isso também acarreta uma segunda doença. Então, muitas vezes o que acontece? Ou ela está com uma outra infecção, geralmente bacteriana, associada, uma sinusite, uma traqueite, uma bronquite, ou às vezes a gente tem essas infecções respiratórias virais que a pessoa persiste tossindo por 2 ou 3 semanas, sendo isso uma reação do organismo. Então, te aconselho procurar um médico para saber certinho o que está acontecendo contigo. Aí tem o pessoal perguntando aqui do grupo de risco. Vamos reforçar, doutora? Eu tenho aqui, mas me ajuda. Profissionais da segurança e salvamento, população privada de liberdade, né, os detentos, pessoas com comorbidades, o que seria isso? Comorbidades são problemas crônicos de saúde. Então, são pessoas que, se tiverem um quadro de influenza, vão ter um risco maior de ter doença grave ou de descompensar a sua doença de base. Então, são as pessoas que têm problema de coração, problema de pulmão, neoplasias, câncer, né? Pessoas que vivem com HIV, diabéticos, pessoas que têm problemas pulmonares, asmáticos, né, fibrose pulmonar, pessoas que usam corticoide para diminuir as defesas por causa de reumatismos. Essas pessoas são as que têm as ditas comorbidades, obesos, né, e que se sabe que tem um risco maior de ter doença grave. Aí esses tem na rede pública, juntamente com funcionários do sistema prisional, trabalhadores da saúde, professores, idosos, indígenas, gestantes e crianças até que idade? Até 5 anos. Até 5 anos. Aí o nosso telespectador, ou telespectadora, deixa eu ver aqui que eu acho que não se identificou, falou. E nós que não estamos no grupo de risco, como fazemos? Onde podemos fazer mais barato ou com um preço acessível? Doutora, não é... Claro que é um valor que a gente tem que investir, às vezes uma família, né, todo tem que fazer a soma ali, mas uma dose não é uma coisa tão absurda assim, né, o valor na rede privada para quem não está nesse grupo e não tem direito da vacinação no SUS. Existem 4 clínicas privadas de imunização em Chapecó e a conta que tem que fazer, na minha opinião, é a seguinte: quanto você gastaria de medicação, analgésicos, antitérmicos, na eventualidade de você ter uma infecção bacteriana em cima, antibiótico, exames, raio-x de tórax, consulta médica, quanto você gastaria com isso? Sem falar no sofrimento, porque eu já tive influenza. Em 2004 eu tive uma influenza e eu nunca mais me esqueci. É inesquecível. Dói, você fica 7 dias de cama, ruim, com dor, com febre. Então, quando você vai olhar o preço de uma vacina, qualquer vacina, não só da gripe, é isso que você tem que pesar. Se eu não fizer a vacina e pegar a doença, o quanto que eu vou gastar financeiramente e quanto que eu não consigo medir em dinheiro. Que é sofrimento, dor, risco de vida, afastamento do trabalho, transmitir para alguém da sua família que você ama. Então, é essa conta que você tem que fazer. Preço, você vai ter que pesquisar, né? Não tem como te falar preço aqui. São 4 clínicas de imunização, clínicas privadas, onde qualquer pessoa, estando no grupo elencado pelo Ministério da Saúde ou não, pode buscar se imunizar de maneira privada. Vale a pena, né? Porque é um valor realmente... É suplementar a saúde pública, trabalha junto, auxiliando a imunizar as pessoas que não estão contempladas nos grupos do Ministério. Como eu falei, nós vivemos num país muito grande que precisa alocar recursos onde eles são mais necessários, né? Então, assim que funciona no Brasil. Sim, vamos lá, mais perguntas aqui. Fábio, vacinei minha bebê
Ela vai tomar a segunda dose agora dia 18. Pode-se dizer que ela já está imunizada ou ela quis dizer... Protegida? Ela tem 11 meses, vai dar sim o restante da dose, mas quero saber se já está um pouco protegida com essa primeira. Eu acho que a pessoa não se identificou, mas obrigada pela participação. Crianças pequenininhas, quando vão fazer a sua primeira imunização, primeira vacinação contra a gripe, elas precisam receber 2 doses, né? 2 picadinhas, com 30 dias de intervalo entre uma e outra. A primeira dose ela já produz alguma coisa de anticorpo, mas como a criança ainda é pequenininha, o sistema imune dela ainda tem precisa de um pouco mais de estímulo e tempo para produzir os anticorpos. Ela já tem alguma coisa de proteção com a primeira, mas evidentemente só a partir da segunda dose e com essas semanas, né, de 2 a 3 semanas que a gente considera a criança plenamente imunizada. Por isso que tem que fazer. E por isso que quem está ao redor de crianças, por exemplo, que não podem receber a vacina ainda, menores de 6 meses, como é que a gente protege essas crianças? Vacina quem está ao redor. Pai, mãe, tata, avós, irmãos mais velhos. Quem tem contato Quem direto. tem contato com essa criança, né? A mesma coisa, pessoas que tiveram alguma reação grave ou que não têm condições de se vacinar, enfim. A gente tem que proteger quem está ao redor. Chama estratégia casulo isso, faz um casulo ao redor da pessoa. E no mais, fora a vacina, o que a gente pode fazer além de abrir as janelas, como a gente já citou aqui, né? Higiene de mãos, tá? É fundamental. Por quê? A gripe ela é transmitida por contato direto, então quando a gente tosse, fala, espirra, só que essas nossas secreções invisíveis, elas vão se depositar nas mesas, nas superfícies que estão ao nosso redor. Maçanetas, né? O que a gente vai lá, coloca a mão, não higieniza a mão, aí passa a mão no nariz, põe o dedo na boca, coça o olho. Então, são maneiras indiretas da transmissão do vírus. Então, a higiene das mãos para prevenir qualquer tipo de doença infecciosa, mas gripe nesta fase, nessa época do ano principalmente, ela é fundamental, né? Então, outra coisa para proteger os outros é o que a gente chama de etiqueta da tosse. Se você está resfriado, que seja, né, que é diferente, mas está com uma infecção respiratória, tenha um lenço, de preferência descartável, de papel, para cobrir nariz e boca se você for tossir ou espirrar. Se não tiver lenço, não tiver nada, paciência, vai na manga, né? Depois lava a roupa, tá? Ou se não quiser botar aqui, mas põe a mão e depois vai lavar a mão. Porque a gente diminui a quantidade de vírus que a gente vai espalhar no ambiente. E os sintomas que as pessoas devem ficar atentas? Então, a gripe, como eu dividi com vocês aqui, eu já tive a infeliz experiência, né? Ela é uma doença que literalmente derruba. Então, é febre alta de início súbito. A pessoa está bem, daqui a pouco está com 39 graus de temperatura. Dor no corpo. Dores generalizadas na musculatura. Dor de cabeça. E a pessoa pode ter tosse, nariz entupido, coriza, dor de garganta. Crianças podem apresentar um quadro diarreico junto, ficarem mais prostradas ou mais irritadas, recusarem a alimentação. Esses são os sintomas principais, que diferem do resfriado comum, que a gente até tem coriza, espirra, dá uma tossida, uma febrezinha baixa, mas não derruba. A influenza te põe de cama, ela é praticamente incapacitante. Tá certo, aí dado o recado então. Até o final do mês tem vacina para todo aquele grupo que abrange uma boa parte da população, né, doutora? Sim. Para quem não está nesse grupo, vale a pena investir na vacinação. Então, até o final do mês, né, procurar os postos de saúde aí, quem está naquele grupo que tem direito a essa vacina. O governo está pagando e as pessoas não estão procurando. Muito obrigada por ter vindo, segue teu trabalho lá. Muito obrigada a todos vocês, obrigada.